Revista Espírita, 1863, coletânea de casos. Apresentação. Esta obra é uma compilação de casos apresentados nas Revista Espírita do ano de 1863, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 6, janeiro de 1863, número 1. Os servos. História de um criado. O caso relatado no número precedente, sob o título de A Cabana e o Salão, dezembro de 1862, lembra-nos um outro, um tanto pessoal. Numa viagem que fizemos há 2 anos, vimos, numa família da alta sociedade, um criado muito jovem, cujo rosto, fino e inteligente, nos impressionou pelo seu ar de distinção. Nada em suas maneiras denotava inferioridade, sua dedicação ao serviço dos patrões não tinha essa obsequiosidade servil, própria das pessoas de tal condição. Voltando àquela família no ano seguinte, e não mais vendo o rapaz, perguntamos se o haviam despedido. Não, responderam-me, foi passar alguns dias em sua terra e lá morreu. Lamentamos muito, pois era um excelente sujeito e tinha sentimentos realmente acima de sua posição. Era muito ligado a nós, tendo-nos dado provas do maior devotamento. Mais tarde veio-nos a ideia de evocar o rapaz. Eis o que ele nos disse: em minha última encarnação eu era, como se diz na terra, de boa família, embora arruinada pela prodigalidade de meu pai. Fiquei órfão e sem recursos ainda muito jovem. O Sr. G. foi o meu benfeitor, educou-me como filho e deu-me uma boa instrução, que muito me envaideceu. Na última existência quis espiar meu orgulho, nascendo em condição servil, e aqui encontrei ocasião de provar dedicação ao meu benfeitor. Até lhe salvei a vida, sem que ele jamais desconfiasse. Era ao mesmo tempo uma prova, da qual tirei partido, pois tive bastante força para não me deixar corromper pelo contato com um meio quase sempre vicioso. Apesar dos maus exemplos, fiquei puro, pelo que dou graças a Deus por ter sido recompensado pela felicidade que desfruto. P. Em que circunstâncias salvastes a vida do Sr. G. Resp. Num passeio a cavalo, em que eu seguia só, percebi uma grande árvore que caía ao seu lado, sem que ele a visse. Advertiu com um grito terrível. Ele recuou bruscamente, enquanto a árvore tombava aos seus pés. Sem um movimento que provoquei, ele teria sido esmagado. Observação: o fato foi relatado ao Sr. G., que dele se lembrou perfeitamente. P. Por que morrestes tão jovem? Resp. Deus tinha julgado minha prova suficiente. P. Como pudestes aproveitar a prova, se não guardáveis lembrança de vossa precedente existência e da causa que a motivara? Resp. Em minha humilde posição, restava-me um instinto de orgulho, que tive a felicidade de dominar. Isto tornou a prova muito proveitosa, sem o que teria de recomeçá-la. Em seus momentos de liberdade, o meu espírito se lembrava e, ao despertar, ficava um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências, que eu sentia serem más. Assim, tive mais mérito em lutar do que se me recordasse claramente do passado. A lembrança perturbadora de minha antiga posição teria exaltado o meu orgulho, enquanto tive apenas de combater os arrastamentos da nova posição. P. Recebestes uma educação brilhante. Para que vos serviu na última existência, uma vez que não vos recordáveis dos conhecimentos adquiridos? Resp. Esses conhecimentos teriam sido inúteis, mesmo um contrassenso em minha nova situação. Ficaram latentes e hoje os recupero. Contudo, não me foram inúteis, pois me desenvolveram a inteligência. Instintivamente eu tinha gosto pelas coisas elevadas, o que me inspirava repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha sob os olhos. Sem tal educação eu não teria passado de um simples criado. P. Os exemplos de domésticos que se dedicam aos patrões até abnegação têm por causa relações anteriores. Resp. Não duvideis,
Pelo menos, o caso mais comum. Por vezes tais criados são membros da família ou, como eu, seres agradecidos que pagam uma dívida de reconhecimento e cuja dedicação lhes auxilia o progresso. Não sabeis de todos os efeitos das simpatias e antipatias que essas relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe tais relações, que muitas vezes se perpetuam de um século a outro. Porque tais exemplos de dedicação dos domésticos são hoje tão raros. Resp. Deve-se incriminar o espírito de egoísmo e de orgulho do vosso século, desenvolvido pela incredulidade e pelas ideias materialistas. A verdadeira fé desaparece pela cupidez e pelo desejo de ganho e, com ela, a dedicação. Reconduzindo os homens ao sentimento da verdade, o Espiritismo fará renascer as virtudes esquecidas. Observação: nada melhor que este exemplo para ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o Sr. G. se tivesse lembrado de quem tinha sido seu jovem criado, ficaria muito constrangido e nem mesmo teria conservado naquela condição, entravando, assim, a prova, que a ambos foi proveitosa. Ano 6, fevereiro de 1863, número 2. Variedades. Cura por um espírito. Recebemos várias cartas que comprovam a excelente aplicação do remédio indicado na Revista Espírita de novembro de 1862. Ver também a errata do mês de dezembro, cuja receita foi dada por um espírito. Um oficial de cavalaria nos disse que o farmacêutico de seu regimento teve cuidado de prepará-la para os casos muito frequentes de acidentes causados pelos coices dados pelos cavalos. Sabemos que outros farmacêuticos fizeram o mesmo em certas cidades. A propósito da origem do remédio, um de nossos assinantes do Eurietiloir transmite-nos o seguinte fato, de seu conhecimento pessoal. Ao Teusel, 6 de novembro de 1862. Um carregador chamado Paquini, que reside numa comuna próxima, veio ver-me, há um mês, andando de muletas. Admirado de o ver assim, indaguei do acidente. Respondeu-me que, desde algum tempo, suas pernas estavam muito inchadas e cobertas de úlceras, e que nenhum remédio fazia efeito. Esse homem é espírita e tem alguma mediunidade. Disse-lhe que era necessário dirigir-se a espíritos bons e fazê-lo com ardor. No dia de Todos os Santos viu na missa, com um simples bastão. No dia seguinte veio ver-me e contou o que se segue. Senhor, disse ele, desde que me recomendastes utilizar os espíritos bons para obter minha cura, não deixei uma noite e, muitas vezes de dia, de invocá-los e lhes mostrar quanto meu mal me prejudicava para ganhar a vida. Havia apenas 5 ou 6 dias que assim orava quando uma noite, estando meio adormecido, vi um homem todo de branco aparecer no meio do quarto. Avançou para o meu aparador, tomou um pequeno pote, no qual havia um unguento de que me servia para acalmar as dores das pernas. Mostrou-me o recipiente e depois, tomando o fumo que eu guardava num papel, mostrou-me também. Em seguida foi buscar uma garrafinha com extrato de Saturno, depois uma garrafa com essência de terebentina e, mostrando tudo, gesticulou que era preciso fazer uma mistura. Indicou-me a dose e a despejou no pote. Depois de fazer sinais de amizade, desapareceu. No dia seguinte fiz o que o espírito havia prescrito e desde então minhas pernas entraram em franco processo de cura. Hoje só me resta uma inflamação no pé, que, graças à eficiência da medicação, vai aos poucos desaparecendo. Em breve espero estar livre de todo o mal. Eis, senhores, um fato que quase poderia ser classificado no número das curas milagrosas, e creio que seria levar longe demais o espírito de partido para aí ver apenas um fato demoníaco. Examinando a vulgaridade e, quase sempre, a simplicidade dos remédios indicados pelos espíritos em geral, eu me pergunto se daí não se poderia concluir que o remédio em si não passa de simples fórmula e que a influência fluídica do espírito que opera a cura.
Penso que esta questão poderia ser estudada. Ele é de Tarragona. A última questão não nos parece duvidosa, sobretudo quando se conhecem as propriedades que a ação magnética pode dar às substâncias mais benignas, a água, por exemplo. Ora, como os espíritos também magnetizam, certamente podem dar, conforme as circunstâncias, propriedades curativas a certas substâncias. Se o Espiritismo nos revela todo um mundo de seres que pensam e agem, revela-nos também forças materiais desconhecidas, que a ciência um dia aproveitará. Ano 6, março de 1863, número 3. Conversas de Além-Túmulo. Clara Rivière. Sociedade Espírita de Paris, 23 de janeiro de 1863, Médium, Sr. Leymare. O Sr. J., médico em Gade, nos transmite o fato seguinte. Uma família de trabalhadores, meus vizinhos de campo, tinha uma menina de 10 anos, chamada Clara, completamente enferma desde os 4 anos. Durante toda a sua vida jamais soltou um único lamento, nem demonstrou o mais leve sinal de impaciência. Embora sem instrução, consolava a família aflita, discorrendo sobre a vida futura e a felicidade que ali devia encontrar. Morreu em setembro de 1862, após 4 dias de torturas e convulsões, durante as quais não deixou de orar a Deus. Dizia ela, não temo a morte, porque depois uma vida de felicidade me está reservada. A seu pai, que chorava, dizia, consola-te, virei te visitar, minha hora está próxima, eu o sinto, mas quando chegar saberei e te prevenirei antes. Com efeito, quando o momento fatal estava a ponto de realizar-se, chamou todos os seus e disse, não tenho mais que 5 minutos de vida, dai-me as vossas mãos. E expirou, conforme anunciara. Desde então, um espírito batedor veio visitar a casa dos Rivière, onde derruba tudo. Bate na mesa como se tivesse uma clava, agita os lençóis e as cortinas, mexe na louça e joga bolas nos celeiros. Este espírito apareceu sob a forma de Clara, irmãzinha desta, que tem apenas 5 anos. Segundo a criança, sua irmã lhe falou muitas vezes, e o que exclui qualquer sentimento de incerteza é que as aparições lhe fazem soltar gritos de alegria, ou lamúrias, se não fazem imediatamente o que ela deseja, isto é, apagar o fogo em todas as luzes no quarto, onde ocorre a visão, durante a qual a criança não deixa de dizer, mas vede como Clara está linda. Desejando saber o que queria Clara, esta pediu ao pai Rivière que lhe devolvesse os cabelos que lhe haviam cortado, conforme costume da região. Mas, não obstante tivessem os pais satisfeito o desejo, levando os cabelos ao túmulo, o espírito continuou as visitas e o barulho, que eu mesmo testemunhei, a ponto de os vizinhos e amigos se comoverem. Então admoestei os pais, perguntando se não tinham nada a se censurar em relação a alguém, ou cometido alguma ação desleal, que era provável que o espírito os atormentasse enquanto não tivessem reparado suas faltas, para o que os aconselhei a refletir seriamente sobre isto. Durante uma ausência de 10 dias, a que me vi forçado, a obsessão tomou um caráter mais violento, a ponto de Rivière ter lutado corpo a corpo e sido derrubado. O terror apoderou-se desses infelizes e eles foram consultar um médium, o qual os aconselhou a dar uma esmola geral a todos os pobres da região, favor que durou 2 dias. Comunicar-vos-ei o resultado, entretanto, ficarei muito feliz se receber vossos conselhos a respeito. 1. Evocação de Clara Rivière. Resp. Estou junto a vós, disposta a responder. 2. De onde vos vem, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que exprimis sobre a vida futura, antes de vossa morte? Resp. Do pouco tempo que devia passar no vosso globo e de minha precedente encarnação. Eu era médium quando deixei a terra e médium ao voltar entre vós. Era uma predestinação, eu senti e vi o que dizia. 3.
Como se explica que uma criança de vossa idade não tenha soltado um único lamento durante 4 anos de sofrimentos? Resp. Porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a de meu anjo da guarda, que eu via continuamente perto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia, tornava a minha vontade mais forte que a dor. 4. Como fostes prevenida do instante da morte? Resp. Meu anjo da guarda me dizia, ele jamais me enganou. 5. Dissestes ao vosso pai, consola-te, virei te visitar. Como é possível que, animada de tão bons sentimentos para com os pais, vinhais atormentá-los após a morte, fazendo barulho em sua casa? Resp. Sem dúvida eu tive uma prova, ou, antes, uma missão a cumprir. Se venho rever meus pais, credes que seja por nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas ocasionadas pela minha presença são um aviso. Sou auxiliada por outros espíritos, cuja turbulência tem um alcance, como tem o meu aparecendo a minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão surgir. Meus pais tinham uma prova a sofrer, ela logo cessará, mas somente depois de haver levado a convicção a uma multidão de pessoas. 6. Assim, não sois vós pessoalmente que causais essa perturbação? Resp. Sou ajudada por outros espíritos que servem à prova reservada a meus queridos pais. 7. Como se explica que vossa irmã vos tenha reconhecido, se não sois vós que produzis as manifestações? Resp. Minha irmã só viu a mim. Ela dispõe agora de uma dupla vista e não será a última vez que minha presença virá consolá-la e encorajá-la. 8. A esmola geral que foi aconselhada aos vossos pais terá por efeito fazer cessar a obsessão? Resp. A obsessão terminará quando chegar o tempo requerido para isto. Mas, crede, a prece e a fé dão grande força para dominar a obsessão. A própria esmola é uma prece, serve para consolar e assim nos ajuda a levar a convicção a muitos corações. É pela fé que devemos levantar e salvar toda uma população. Que importa se os inimigos do espiritismo gritam que é o demônio? Esse grito em todos os tempos favoreceu o seu conhecimento, e para um que se submete, assim cuja curiosidade leva ao estudo. Na verdade, a obsessão e a subjugação são provas para quem as sofre, mas, ao mesmo tempo, um caminho aberto a novas convicções. Esses fatos obrigam a falar dos espíritos, cuja existência não se pode negar, vendo o que eles fazem. Observação: parece evidente que, nesta circunstância, a esmola aconselhada ao casal Rivière era, ao mesmo tempo, uma prova para eles, mais ou menos proveitosa, conforme a maneira pela qual tenha sido feita, e um meio de chamar a atenção de um maior número de pessoas para esses fenômenos. É um meio de provar que o espiritismo não é obra do demônio, desde que aconselhe o bem e a caridade para combater aquilo a que chamam demônios. Que podem os adversários do espiritismo contra manifestações deste gênero. Podem proibir que se ocupem com os espíritos, mas não podem impedir que os espíritos venham, e a prova disso é que essas manifestações se produzem nas próprias casas de pessoas que não as querem provocar e que, por sua reputação de santidade, parece que as deveriam desafiar, caso se tratasse do diabo. Contra fatos não há oposição nem negação que possam prevalecer, de onde é preciso concluir que o espiritismo deve seguir o seu curso. 9. Porque, tão jovem ainda, fostes afligida por tantas enfermidades? Resp. Eu tinha faltas anteriores espiar. Tinha abusado da saúde e da brilhante posição que desfrutava na precedente encarnação. Então Deus me disse, gozaste intensamente, excessivamente, sofrerás do mesmo modo, eras orgulhosa, serás humilde, eras vaidosa da tua beleza, serás reduzida a nada, em vez da vaidade esforçar-te-ás por adquirir a caridade e a bondade. Fiz segundo a vontade de Deus e meu anjo da guarda me ajudou. 10. Gostaríeis de dizer algo aos vossos pais?
Resp. A pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Estavam certos em nem sempre orar apenas com os lábios, é preciso fazê-lo com a mão e o coração. Dar aos que sofrem e orar, é ser espírita. O livre-arbítrio foi dado por Deus a todas as almas, isto é, a faculdade de progredir, a todas deu a mesma aspiração e é por isso que o sofrimento atinge mais de perto os felizardos da terra do que geralmente se pensa. Assim, aproximai as distâncias pela caridade. Introduzi o pobre em vossa casa, encorajai-o, levantai-o, não humilheis. Se em toda parte se soubesse praticar essa grande lei da consciência, não se teria, em determinadas épocas, essas grandes misérias que desonram os povos civilizados, e que Deus envia para os castigar e lhes abrir os olhos. Caros pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo. Não fazer aos outros o que não quererias que vos fosse feito, implorai a Deus que vos prove, mostrando que a sua vontade é santa e grande como Ele. Preparai-vos para o futuro, armados de coragem e perseverança, porquanto ainda sois chamados a sofrer. É preciso saber merecer uma boa posição num mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se transforma na punição dos espíritos maus. Estarei sempre ao vosso lado, caros pais. Adeus, ou melhor, até logo. Tende resignação, caridade, amor aos semelhantes e um dia sereis felizes. Clara. Observação: eis um belo pensamento, o sofrimento atinge mais de perto os felizardos da terra do que geralmente se pensa. É uma alusão aos espíritos que, de uma existência a outra, passam de uma posição brilhante a outra humilde e miserável, pois muitas vezes os espiam, num meio ínfimo, o abuso dos dons que Deus lhes houvera concedido. É uma justiça que todos compreendem. Outro pensamento não menos profundo é o que atribui às calamidades dos povos a infração da lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que se praticassem a lei de caridade, não haveria guerras, nem grandes misérias. É a prática dessa lei que conduz o espiritismo. Será por isso que encontro inimigos tão encaniçados. As palavras dessa mocinha a seus pais serão as de um demônio. Ano 6, abril de 1863, número 4. Variedades. Lê-se no jornal Siècle de 23 de março de 1862. O casal C, residente na rua Notre-Dame de Nazareth, tinha 2 filhos, um garotinho de 15 meses e uma menina de 5 anos, que nunca eram vistos, pois ninguém entrava na casa deles. A menina só foi avistada uma vez, amarrada pelas axilas e pendurada numa porta. Frequentemente se ouviam gemidos saindo da casa. Correu o boato de que ela era objeto de odioso tratamento. O comissário de polícia dirigiu-se ao local e viu-se obrigado a empregar a força para entrar. Um horrendo espetáculo desdobrou-se aos olhos das pessoas que entraram. A pobre menina estava sem camisa e sem meias, apenas com um vestidinho indiano de uma sujeira repugnante. A pele dos pés terminara por aderir ao couro dos sapatos. Estava sentada num pequeno urinol, apoiada numa arca e retida por cordas que passavam pela maçaneta da peça. De acordo com o inquérito, estava nessa posição há vários meses, o que havia produzido uma hérnia do reto, que os pais se levantavam à noite para atormentar a vítima, despertavam-na com pancadas, a mulher com tenazes e o cabo do espanador, o marido com uma corda. Repreendido pelo comissário, o marido respondeu: Senhor, sou muito religioso, minha filha rezava mal, eis porque quis corrigi-la. Que diria o autor do artigo citado anteriormente, a propósito dos suicidas de Tours, se imputasse à religião esta barbaridade de gente que se diz muito religiosa? O ato dessa mãe que matou seus 5 filhos para mandá-los mais cedo ao céu? O da jovem criada que, tomando ao pé da letra máxima do Cristo, se vossa mão direita vos escandaliza, cortai-a, cortou a mão a golpes de machado. Ele responderia que não basta dizer-se religioso,
mas que é preciso sê-lo na boa acepção, que não se deve tirar uma consequência geral de um fato isolado. Temos a mesma opinião e lhe mandamos a resposta a respeito de suas imputações contra o Espiritismo, a propósito de pessoas que dele tomam apenas o nome. Ano 6, maio de 1863, número 5. Conversas familiares de além-túmulo. Sr. Pilibert Viennois. Sociedade Espírita de Paris, 20 de março de 1863. Médium, Sr. Leymare. 1. Evocação. Resp. Estou junto de vós. 2. Tinhas combinado com a Sra. V. que, dos dois, o que ficasse se dirigiria a mim para que eu evocasse o que havia partido. O Sra. V. informou-me desse compromisso e é com alegria que me disponho a fazer a evocação. Sei que eres um espírita fervoroso e, além disso, dotado de bom coração, circunstâncias que só podem despertar o nosso desejo de conversar convosco. Resp. Posso então te escrever e me aproximar de ti para exprimir tudo quanto o meu espírito sente de benevolência a teu respeito. Obrigado por toda a felicidade que me deste, esposa querida, tu que me fizeste amar a crença, santa regra dos meus últimos dias junto de ti. Sinto-me muito feliz por hoje colher todos os bens que nos eram prometidos pela fé venerada, que nos mostra uma outra vida que não a da terra. Estou de posse de um poder desconhecido pelos homens, a imensidade nos pertence, posso compreender melhor e melhor amar-te, minhas sensações já não são obscuras e o que há de divino em nós é de uma simplicidade extrema, porquanto tudo o que é grande é simples. A grandeza é o verdadeiro elemento do espírito. Estou sempre perto de ti. Doravante serás feliz, porque eu te envolverei com o meu fluido, que te fortificará, se for necessário. Quero que sejas sempre corajosa, boa e sobretudo espírita. Com esses 3 elementos, bendirás a Deus por ter me chamado para Ele, pois eu te espero, persuadido de que, graças ao Espiritismo, Deus te reserva um bom lugar entre nós. 3. Tende a bondade de nos descrever vossa passagem ao mundo dos espíritos, vossas impressões e a influência dos conhecimentos espíritas em vossa elevação. Resp. A morte, que eu esperava, não era sofrimento para mim, mas um desligamento completo da matéria. O que eu vi era uma nova vida, o futuro divino, essa hora desejada, veio com calma. É certo que lamentava a ausência de minha companheira, que eu não podia deixar sem dor. É o último elo da cadeia que une o espírito à matéria. Uma vez rompido, pouco sofri a passagem da vida à morte, meu espírito levou as preces de minha bem-amada. Todas as impressões se me extinguiram para que eu acordasse no nosso domínio, espíritas. A viagem é um sono para o justo, a ruptura é natural, mas, ao primeiro despertar, que admiração! Como tudo é novo, esplêndido, maravilhoso. Aqueles a quem eu amava e outros espíritos, meus amigos de precedentes encarnações, me acolheram e abriram as portas da existência verdadeira, nesse parque sem limites chamado céu. Não podeis compreender as minhas impressões, nem eu as saberia exprimir. Tentarei vô-las comunicar de outra vez. 4. Ao receber a carta da Sra. V, dirigi-lhe uma prece de circunstância. Podeis dizer-me o que pensais a respeito? Resp. Obrigado pela vossa benevolência, Sr. Kardec, não poderíeis ter feito melhor. Os que choram os ausentes necessitam de Espírito de Deus, mas, também, do apoio de outros espíritos benévolos, e os espíritos devem sê-lo. Vossa prece comoveu muitos espíritos levianos e incrédulos, que são testemunhas invisíveis de vossas sessões. Esta prece tinha sido lida na sociedade depois da evocação. Vossas boas palavras servirão para o seu adiantamento. Muitas vezes restituís ao nosso mundo o bem que dele recebeis. Não desdenhar do conselho de um irmão menor que nós mesmos é reconhecer o laço íntimo criado por Deus entre todas as criaturas. 5.
Eu queria vos pedir que me desseis uma comunicação para a senhora V, mas vejo que vos antecipastes ao meu pensamento. Resp. A vossa primeira pergunta respondi a minha mulher, quando deveria tê-lo feito à sociedade espírita. Perdoai-me, pois eu cumpri uma promessa. Sei que, pela persuasão, atraís aqueles que desejam ser consolados. Conversar com os ausentes do outro mundo será a maior felicidade daqueles que nem tudo sacrificam ao ouro e ao prazer. Por favor, dizei a minha esposa que minha presença jamais lhe faltará. Trabalharemos juntos para o seu progresso espiritual. Mandar-lhe esta comunicação, queria dizer-lhe tantas palavras boas, que me faltam as expressões, que ela ame sempre nossa família, a fim de que esta, pelo seu exemplo, possa tornar-se espírita e crer na vida eterna, que é a vida de Deus. Venois. Ano 6, junho de 1863, número 6. Meditações sobre o futuro. Poesia pela senhora Raul de Navery. Lida na Sociedade Espírita de Paris, em 27 de março de 1863. Observação. Embora não tenhamos o hábito de publicar poesias que não sejam produtos mediúnicos já constatados, por certo nossos leitores nos serão agradecidos por fazermos exceção ao seguinte trecho de inspiração, a bem dizer espontânea, de uma pessoa que, até pouco tempo atrás, ainda relegava as crenças espíritas como utópicas. Quando da morte é mão, golpes multiplicando, outrora, à nossa volta, o luto semeando, só assim nos consolava a nos ferir o ouvido, se no túmulo dorme um ser muito querido é que a alma da prisão do corpo libertou-se, do invólucro pesado a um outro etéreo e doce, retornando afinal à origem primitiva, de Deus desfruta, então, a força e luz bem viva, nele reencontrareis, um dia, e com fervor, ao invés do amor terrestre um imortal amor. Agora, não é mais tão longínqua a esperança que em nossos males um clarão incerto lança, futuro já não é aos mortos esquecer, perto de nós estão, sem vê-los, a nos ver, sentindo-nos a fé em nossos sofrimentos, mensageiros trazendo a nós santos alentos, a responderem do alto ao que aqui cogitamos, apertam suas mãos as nossas se aspiramos beijos de sua boca, enquanto de outra esfera alentam nosso amor ao mistério da espera. Ao evocá-los nós, quais ocultos enxames, claridade e calor nos sopra em derrames, eles vêm. E para nós tudo muda e se colora, de ignotos mundos nós pressentimos a aurora, nos ilumina a mente um fulgor sideral, e adoramos, então, num silêncio total todo o poder de Deus por eles revelado. Responde. Ó com acento circunflexo e tenal saber se nos é dado ofensas te fazer. Ó romper, santamente, o véu que limitava o olhar da humana gente. Seguidores fiéis, vamos de alma tenaz do Evangelho rasgar os textos divinais? De homens convictos, não. Corações de valor, fazemos depois dele o que fez o Senhor, nós cremos, operar milagres nós podemos. Cenáculos de luz dos lares nós faremos, o Espírito invocar cujas línguas de fogo a serviço de Deus os simples ponham, logo. Lá dos confins do céu soprai, ventos celestes. Para longe de nós tangei trevas agrestes, espalhai vossa luz, ó candelabros de ouro, e que da arca sagrada aclarai o tesouro. Ó raios do Sinai, sarça dura e ardente, espíritos do bem. Tende o poder na mente, espírito, qual sopro a que sentiu passar por sua pele Bob, seus pelos a eriçar, ó vós que, destruindo as almas exaltadas, martirizando enfim turbas amotinadas, na idade medieval, um atormentador gerou sanguinário algoz inquisidor, vinde. Que há sede em nós de ensinos mais ordeiros, da infância a tempo já rejeitamos os coeiros. Pois já nos fazem falta os nomes e as verdades que nos velhos sermões não tinham claridades. De inertes multidões marchamos, hoje, à frente, se a verdade a fulgir em luz incandescente nos devore de nós quer mártires fazer, morreremos sorrindo e sem a desdizer. Precedemos o tempo,
a expressar como os magos homenagens a Deus com orações de afagos. E bem sabemos que de nós assim dirão, esses poetas, enfim, sonhando loucos são. Seja que assim também com deslustrante imagem diziam de Jesus, na hora que a criadagem bordoadas na face vestes lhe desanca, lançando-lhe, sublime emblema, a toga branca. Disse Paulo, é loucura, então, sabedoria. Coragem sem cessar, busquemos na harmonia, indaguemos do morto os possantes segredos, afastemos de nós certos sentidos tredos, este mundo em que Deus suas regras nos prova, como as águias nos muda e sempre nos renova. Firmes por seu direito, e fortes no poder, abriremos ao mundo as fontes do saber. Virá o dia, e creio, está bem perto a aurora, que a humana multidão, cansada, não mais chora, por saber aplacar dos corações a sede com a onda que sacia e o pranto em fogo impede, virá nos repetir num imenso lamento, dai-nos da luz a fé e da esperança o alento, dai-nos com vossa mão toda a unção da virtude que nos eleva a fronte à terra e lassitude. Nossos olhos sem luz face a poeira imunda, fazei-os enxergar claridade fecunda. Pronunciai o epíteto misterioso do Cristo. Transfigurai a carne ao ser preso em registro. Vivos, nos colocai, portanto, dentre a coorte dos que se vêm mostrar após a ação da morte. Os sepulcros, não. Já túmulos não são, porém corações maus, e caiados, então. Os mortos instruirão a nós como viver a fim de obter de Deus possamos reviver. E nós, que no Senhor sentimos-nos aceitos para habitar na terra em locais mais perfeitos, abraçamos o irmão sem qualquer formalismo, em nome do Evangelho. À luz do Espiritismo. Raul de Navarre. Ano 6, julho de 1863, número 7. Expiação terrestre. Max, o mendigo. Num vilarejo da Baviera, lá pelo ano de 1850, morreu um velho quase centenário, conhecido pelo nome de Pai Max. Ninguém conhecia ao certo sua origem, pois não tinha família. Desde quase meio século, acabrunhado por enfermidades que impossibilitavam de ganhar a vida pelo trabalho, não tinha outros recursos senão a caridade pública, que dissimulava indo vender nas fazendas e nos castelos, almanaques de objetos miúdos. Tinham-lhe dado a alcunha de Conde Max e as crianças só o chamavam Senhor Conde, com o que sorria sem se melindrar. Porque esse título? Ninguém saberia dizer, já era hábito. Talvez fosse por causa de sua fisionomia e de suas maneiras, cuja distinção contrastava com seus andrajos. Vários anos depois de sua morte, apareceu em sonho a filha do proprietário de um dos castelos, onde era hospedado na cavalariça, pois não tinha domicílio. Ele lhe disse, obrigado por vos terdes lembrado do pobre Max em vossas preces, pois foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou eu, alma caridosa que vos interessais pelo infeliz mendigo. Vou satisfazer-vos, será para todos uma grande instrução. Relatou-lhe, então, o seguinte, mais ou menos nestes termos, há 1 século e meio, aproximadamente, eu era um rico e poderoso senhor desta região, mas frívolo, orgulhoso e envaidecido de minha nobreza. Minha imensa fortuna só servia aos meus prazeres, e era apenas suficiente, porque eu era jogador, debochado, e passava a vida em orgias. Meus vassalos, que julgava criados para meu uso como animais de fazenda, eram oprimidos e maltratados para subvencionar as minhas prodigalidades. Eu ficava surdo às suas lamentações, como as de todos os infelizes e, em minha opinião, deviam sentir-se muito honrados de servir aos meus caprichos. Morri em idade pouco avançada, esgotado pelos excessos, mas sem ter passado por nenhuma infelicidade verdadeira. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, de sorte que, aos olhos de todos, eu era um dos felizardos do mundo. Minha posição me valia a funerais suntuosos, os estroinas lamentaram em mim faustoso Senhor, mas nenhuma lágrima caiu em minha tumba,
Nenhuma prece do coração foi dirigida a Deus por mim e minha memória foi maldita por todos aqueles cuja miséria eu tinha agravado. Ah! Como é terrível a maldição daqueles que tornamos infelizes! Ela não cessou de retinir em meus ouvidos durante longos anos, que me pareciam uma eternidade. E, a morte de cada uma de minhas vítimas, era uma nova figura ameaçadora ou irônica que surgia diante de mim, a me perseguir sem trégua e sem que eu pudesse encontrar um canto escuro para me subtrair à sua vista. Nenhum olhar amigo. Meus antigos companheiros de deboche, infelizes como eu, me fugiam e pareciam dizer com desdém: não podes mais pagar os nossos prazeres. Oh! Como eu teria pago caro um instante de repouso, um copo de água para estancar a sede causticante que me devorava. Mas eu não possuía mais nada e todo o ouro que havia semeado a manchias na terra não havia produzido uma única bênção. Nenhuma só, entendeis, minha filha? Enfim, acabrunhado pela fadiga, esgotado como um viajor extenuado que não vê o termo de sua rota, exclamei: meu Deus, tende piedade de mim. Quando terminará esta horrível situação? Então uma voz, a primeira que ouvia desde que deixei a terra, me disse: quando quiseres. Que devo fazer, grande Deus? Respondi: dizei, eu me submeto a tudo. É preciso que te arrependas, que te humilhes ante aqueles que humilhaste, pedires que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Humilhei-me, pedi aos meus vassalos, aos meus servos, que estavam à minha frente, e cujas fisionomias, cada vez mais benevolentes, acabaram por desaparecer. Foi então para mim como uma nova vida, a esperança substituiu o desespero e agradeci a Deus com todas as forças de minha alma. Em seguida a voz me disse: príncipe. E eu respondi: não há aqui outro príncipe, senão o Deus Todo-Poderoso, que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, fazei de mim o servo de meus servos, se tal for a vossa vontade. Alguns anos mais tarde nasci de novo, mas desta vez numa família de pobres aldeões. Meus pais morreram quando eu ainda era criança, e fiquei só no mundo sem apoio. Ganhei a vida como pude, ora como trabalhador braçal, ora como servente de fazenda, mas sempre honestamente, porque desta vez acreditava em Deus. Com a idade de 40 anos, uma moléstia me paralisou todos os membros e vi-me forçado a mendigar durante mais de 50 anos nestas mesmas terras, das quais tinha sido dono absoluto, receber um pedaço de pão nas fazendas que tinham sido minhas e onde, por amarga ironia, me tinham apelidado de Senhor Conde, feliz muitas vezes por encontrar um abrigo na estrebaria do castelo que fora meu. Em meu sonho eu me deleitava em percorrer este mesmo castelo, onde reinara como déspota. Quantas vezes, em meus sonhos, me revia em meio à minha antiga fortuna. Tais visões me deixavam, ao despertar, um indefinível sentimento de amargura e de pesar, mas jamais um lamento escapou de minha boca. E, quando aprovei a Deus me chamar, eu o louvei por ter me dado coragem de sofrer sem murmurar essa longa e penosa prova, cuja recompensa hoje recebo. E vós, minha filha, eu vos abençoo por terdes orado por mim. Observação: recomendamos o caso aos que pretendem que os homens não teriam mais freio se não tivessem diante de si o espantalho das penas eternas. E perguntamos se a perspectiva de um castigo como o do pai Maquis é menos eficaz para deter na via do mal que as torturas sem fim, nas quais ninguém mais acredita. Ano 6, agosto de 1863, número 8. Conversas familiares de além-túmulo. Senhor Cardon, médico, falecido em setembro de 1862. Sociedade de Paris, médium, Senhor Leymare. O Senhor Cardon tinha passado uma parte de sua vida na marinha mercante, como médico de um baleeiro, e havia adquirido hábitos e ideias um pouco materialistas. Retirado para o vilarejo de J, ali exercia a modesta profissão de médico rural.
Desde algum tempo adquiri a certeza de que sofri uma hipertrofia do coração e, sabendo que tal doença é incurável, o pensamento da morte o mergulhava em sombria melancolia, da qual nada o podia distrair. Com cerca de 2 meses de antecedência, predisse o seu fim em dia fixo. Quando se viu perto de morrer, reuniu a família para lhe dar o último adeus. Sua esposa, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam em volta de seu leito. No momento em que a esposa tentava erguê-lo, ele se prostrou, tornou-se de um azul lívido, os olhos fecharam e o deram por morto. A esposa colocou-se à frente para ocultar o espetáculo aos filhos. Após alguns minutos abriu os olhos, seu rosto, por assim dizer iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude e exclamou: "Ó, meus filhos, como é belo! Como é sublime! Ó, a morte! Que benefício! Que coisa suave! Eu estava morto e senti minha alma elevar-se bem alto, mas Deus me permitiu voltar para vos dizer: não temais a morte, é a libertação. Não vos posso descrever a magnificência do que vi e as impressões de que me senti penetrado. Mas não compreenderíeis. Ó, meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecer essa inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tiverdes alguma coisa, dai àqueles a quem falta o necessário. Querida esposa, deixo-te numa posição que não é feliz. Devem-nos dinheiro, mas eu te suplico, não atormentes os que nos devem. Se estiverem em dificuldades, espera que possam pagar, e aos que não puderem, faze o sacrifício, Deus te recompensará. E tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe. Sê sempre um homem honesto e guarda-te de fazer algo que possa desonrar nossa família. Toma esta cruz que vem de minha mãe, não a deixes e que ela te lembre sempre meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente, que a boa harmonia reine entre vós, não sede vãos, nem orgulhosos, perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Depois, tendo feito os filhos se aproximarem, estendeu as mãos para eles e acrescentou: meus filhos, eu vos abençoo. Desta vez, seus olhos se fecharam para sempre, mas seu rosto conservou uma expressão tão imponente que, até o momento em que foi enterrado, uma multidão numerosa o veio contemplar com admiração. Esses interessantes detalhes nos foram transmitidos por um amigo da família, levando-nos a pensar que uma evocação poderia ser instrutiva para todos e, ao mesmo tempo, para o espírito. 1. Evocação. Resp. Estou ao vosso lado. 2. Contaram-nos os vossos últimos instantes, os quais nos encheram de admiração. Teríeis a bondade de descrever, o melhor possível, o que vistes no intervalo do que se poderia chamar vossas 2 mortes. Resp. Poderíeis compreender o que vi? Não sei, pois não encontraria expressões capazes de tornar compreensível o que vi durante os poucos instantes em que me foi possível deixar meus despojos mortais. 3. Dai-vos conta de onde estivestes. É longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? Resp. O espírito não conhece o valor das distâncias, tal como as considerais. Levado não sei por que agente maravilhoso, vi o esplendor de um céu como só nossos sonhos poderiam realizá-lo. Essa excursão através do infinito se fez de modo tão rápido que não posso precisar os instantes gastos por meu espírito. 4. Atualmente desfrutais da felicidade que vislumbrastes. Resp. Não, bem queria poder fruí-la, mas Deus assim não me pode recompensar. Muitas vezes me revoltei contra os abençoados pensamentos ditados pelo coração, e a morte me parecia uma injustiça. Médico incrédulo, tinha adquirido na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. A despeito disto, o vazio me aterrorizava,
pois maldizia muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me desviara, sem me dar a compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. 5. Quando de vossa verdadeira morte, logo vos reconhecestes. Resp. Não, reconheci-me durante a transição feita por meu espírito para percorrer lugares etéreos, mas, após a morte real, não, foram necessários alguns dias para o meu despertar. Deus me havia concedido uma graça. Vou dizer-vos a sua razão. Minha incredulidade inicial não mais existia. Antes da morte eu já tinha acreditado, porquanto, depois de ter cientificamente sondado a matéria pesada que me fazia definhar, eu só encontrara razões divinas. Elas me tinham inspirado, consolado, e minha coragem era mais forte que a dor. Eu bendizia o que havia amaldiçoado, o fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Oh! Que suprema consolação na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isto que Deus, enxergando minhas abençoadas ações, houve por bem recompensar-me antes que se me findasse a encarnação. 6. Poder-se-ia dizer que da primeira vez estavas morto. Resp. Sim e não. Tendo deixado o corpo, naturalmente a carne se extinguia, mas o espírito, ao retomar a posse de minha morada terrena, fez voltar-se ao corpo a vida que tinha sofrido uma transição, um sono. 7. Nesse momento sentíeis os laços que vos prendiam ao corpo. Resp. Sem dúvida. O espírito tem um laço difícil de desatar, fazendo-se necessário um último estremecimento da carne para que retorne à sua vida natural. 8. Como se explica, durante a vossa morte aparente no curso de alguns minutos, que vosso espírito pudesse desprender-se instantaneamente e sem dificuldade, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de alguns dias? No primeiro caso, subsistindo mais que nos segundo os laços entre a alma e o corpo, parece que o desprendimento deveria ser mais lento, e foi o contrário que se deu. Resp. Muitas vezes fizestes evocação de um espírito encarnado e recebestes respostas reais. Eu estava na situação desses espíritos. Deus me chamava e seus servidores me tinham dito, vem. Obedeci e agradeço a Deus a graça especial que Ele se dignou de me fazer. Pude ver a infinitude de sua grandeza e dela me dar conta. Agradeço a vós por me terdes permitido, antes da morte real, ensinar aos meus, a fim de que tenham boas e justas encarnações. 9. De onde vos vinham as belas e boas palavras que, por ocasião do vosso retorno à vida, dirigistes à vossa família? Resp. Eram o reflexo do que tinha visto e ouvido. Os espíritos bons inspiravam-me a voz e davam vida ao meu rosto. 10. Que impressão julgais que a vossa revelação tenha causado nos assistentes e, de modo especial, nos vossos filhos? Resp. Extraordinária, profunda. A morte não é mentirosa e os filhos, por mais ingratos que possam ser, inclinam-se ante a partida dos que se vão. Se pudesse perscrutar os seus corações junto a um túmulo entreaberto, só se sentiriam batidas de sentimentos verdadeiros, profundamente tocados pela mão secreta dos espíritos que a todos ditam os pensamentos. Tremei, se estiverdes em dúvida, a morte é a reparação, a justiça de Deus, e eu vo-lo asseguro. Malgrado os incrédulos, meus amigos e minha família acreditarão nas palavras que minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. 11. Dissestes que não desfrutais da felicidade que entrevistes. Sois infeliz? Resp. Não, pois acreditava antes de morrer, e isto na alma e na consciência. A dor aperta neste mundo, mas reedifica para o futuro espírita. Notar que o Deus soube levar em conta as minhas preces e minha crença absoluta nele, estou no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido entrever.
Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos vossos destinos. Este intercâmbio fraterno e caridade é uma poderosa alavanca que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. 12. Gostaríeis de dirigir algumas palavras à vossa esposa e aos vossos filhos. Resp. Rogo a todos os meus que creiam em Deus, poderoso, justo, imutável, na prece que consola e alivia, na caridade, que é o ato mais puro da encarnação humana, que se lembrem que se pode dar pouco, o óbolo do pobre é o mais meritório perante Deus, que sabe que um pobre dá muito dando pouco. É preciso que o rico dê muito muitas vezes para merecer tanto quanto aquele. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações, é crer que todos os espíritos são irmãos, jamais se prevalecendo de todas as vaidades pueris. Família bem-amada, tereis rudes provas, mas sabeis suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. Dizei sempre esta prece: Deus de amor e de bondade, que dás tudo e sempre, concede-nos essa força que não recua ante nenhum sofrimento, torna-nos bons, mansos e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração, que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor te compreender e te amar. Que teu nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, perdoar e crer. Cardon. Ano 6, setembro de 1863, número 9. Revelações sobre minha vida sobrenatural. Por Daniel Douglas Home. Esta obra é um relato puro e simples, sem comentários nem explicações, dos fenômenos mediúnicos produzidos pelo Sr. Home. Esses fenômenos são muito interessantes para quem quer que conheça o Espiritismo e os possa explicar, mas, por si sós, são pouco convincentes para os incrédulos que, nem mesmo crendo no que veem, acreditam menos ainda no que se lhes conta. É uma coletânea de fatos mais apropriada aos que sabem, do que os que não sabem, instrutiva para os primeiros, simplesmente curiosa para os segundos. Nossa intenção não é examinar nem discutir aqui esses fatos, que responderiam a uma necessidade já satisfeita com os artigos que publicamos sobre o Sr. Home na Revista Espírita, fevereiro, março, abril e maio de 1858. Apenas diremos que a simplicidade do relato tem um cunho de verdade que não se poderia ignorar e que, para nós, não há nenhum motivo de suspeição de sua autenticidade. O que se lhe pode censurar é o excesso de monotonia e absoluta ausência de conclusão e de dedução filosófica ou moral. São também muito frequentes as incorreções de estilo, a tradução, sobretudo em certas partes, se afasta bastante do gênio da língua francesa. Se a dúvida é a primeira impressão naquele que não pode dar-se conta dos fatos, quem quer que tenha lido atentamente e compreendido as nossas obras, principalmente o livro dos médiuns, reconhecerá menos a sua possibilidade, porque terá sua explicação. Como se sabe, o Sr. Home é um médium de efeitos físicos de imenso poder. Uma particularidade notável é que ele reúne-se a necessária aptidão para obter a maioria dos fenômenos desse gênero, e isto num grau de certo modo excepcional. Embora a malevolência se tenha deleitado em atribuir-lhe uma porção de fatos apócrifos, ridículos pelo exagero, resta muito para justificar a sua reputação. Sua obra terá, sobretudo, a grande vantagem de separar o verdadeiro do falso. Os fenômenos que ele produz nos transportam ao primeiro período do Espiritismo, o das mesas girantes, também chamado período da curiosidade, isto é, dos efeitos preliminares, que tinham por objetivo chamar a atenção sobre a nova ordem de coisas e abrir caminho ao período filosófico. Esta marcha era racional, porquanto toda filosofia deve ser a dedução de fatos conscienciosamente estudados e observados, e a que não repousasse senão sobre ideias puramente especulativas não teria base. A teoria, portanto, devia resultar dos fatos, e as consequências filosóficas deviam resultar da teoria.
Se o espiritismo se tivesse limitado aos fenômenos materiais, uma vez satisfeita a curiosidade, teria sido apenas um modismo efêmero. Tem-se a prova disso pelas mesas girantes, que só tiveram o privilégio de divertir os salões